Muita gente acredita que a única forma de um médico se tornar especialista é fazendo residência. Você vai ficar sabendo tudo o que é, como é que funciona esse mundo de obter o título de endocrinologia, né, especialista em endocrinologia. Eu realmente gosto de ensinar porque, na verdade, assim, eu já ensinei muita coisa. A gente tem acesso a vários depoimentos, pessoal agradecendo e falando como a vida mudou por conta do título, né? Se você tem um objetivo, você vai chegar lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Rumo ao Tim. Meu nome é Brian Ramires e hoje eu estou aqui com a doutora Mona Lisa Azevedo para contar para você, fazer você entender, afinal de contas, que diabos é o Tim e contar um pouco sobre quem é a doutora Mona Lisa Azevedo. Ah, tá, legal. Mas antes de você entender quem é a doutora Mona Lisa Azevedo, eu acho que você deve estar querendo saber quem é Brian Ramires. Então, o Brian é uma pessoa da minha equipe que está comigo desde que eu resolvi entrar para esse meio digital, né? E ele não é médico, tá? Mas ele já é quase médico, porque de tanto conviver, né? Ao longo dessa minha trajetória, conviver nessa interface, né, com a comunicação com os colegas médicos, ele acaba que já está virando quase médico também. E ele está aqui para fazer perguntas, na verdade, representando você, porque a ideia é que as suas angústias, as suas dúvidas, né? Aquilo que você gostaria de entender melhor, que isso seja abordado, que eu possa tentar responder a essas coisas. Então, o Brian é quem vai fazer essa interface de te representar e trazer dúvidas, perguntas e, enfim, para que a gente possa debater aqui. E quem é você, né? Você é um médico interessado em se tornar endocrinologista, né? Então, se você quer trilhar o caminho até se tornar especialista em endocrinologia, eu acho que vale a pena você usar um pouco do seu tempo comigo, porque eu tenho esse objetivo, né, de mostrar os caminhos para que o médico se torne endocrinologista. O que significa TEAM, então? O que significa essa sigla, TEEM? O que significa? Então, essa sigla, TEEM, é para Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia. E aí, para ficar mais fácil, né, de se falar, então se popularizou, né, dentro da comunidade endocrinológica, se falar TEAM, né, porque TEEM. Então, para ficar mais fácil, a gente chama de TEAM. O nome é um apelido carinhoso, tipo assim. É isso aí, o apelido carinhoso. É um apelido carinhoso. E aí, entre as pessoas que estão envolvidas com isso, tipo, gente, é lógico, né? O TEAM já faz parte do vocabulário. Mas, para quem ainda não está nesse universo, realmente isso é bem estranho, né? Então, TEAM é Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia. É o nosso famoso título. E, Mona Lisa, muito legal. Eu estou lendo aqui sobre você, o que tem sobre você no seu site, e diz assim: a doutora Mona Lisa Azevedo é médica endocrinologista com doutorado e pós-doutorado no exterior. Apaixonada por ensinar endocrinologia, ela acredita que propagar o conhecimento sobre doenças endócrinas para médicos pode ajudar a mudar a saúde no Brasil. Ela já publicou mais de 40 artigos científicos, a grande maioria deles em revistas internacionais de alto impacto científico, e escreveu vários capítulos de livros de endocrinologia. Essa aí é você mesmo? Sim, essa daí sou eu. Conta um pouco sobre como você chegou até aqui. Então, eu trabalho com formação de médicos, né, em endocrinologia já há muitos anos. Na verdade, eu me formei em medicina em janeiro do ano 2000.
E aí eu vim para Brasília, onde eu moro até hoje. Eu vim para Brasília para fazer residência de clínica médica. Depois eu fiz residência de endocrinologia. E aí eu prestei um concurso para a Universidade de Brasília e me tornei endocrinologista da UNB, né, do Hospital Universitário da UNB. E aí já dentro da universidade eu fui fazer doutorado e trabalhando como endocrinologista no hospital eu já lidava com médicos residentes, né? Então, inclusive supervisionando, né, a residência em endocrinologia. E aí depois eu fiz o doutorado. E aí, ao longo dessa minha trajetória, assim, eu sempre fui assim de aprender, sempre gostei muito de ir até onde o céu é o limite, né, no aprendizado. E aí, como eu escolhi endocrinologia, eu queria tudo que a endocrinologia pudesse me mostrar. E aí, ao longo disso, né, desse processo, eu comecei a identificar assim uma veiazinha em mim de ensinar endocrinologia. No início, né, da minha trajetória, eu fui muito dentro da caixinha, né? Tipo assim, eu me formei, daí eu fiz clínica médica, depois eu fiz endócrino, daí eu fiz a prova de título de especialista em endocrinologia, e aí eu fiz o concurso da UNB, e enfim, então era muito dentro da caixinha. E aí, então, para mim, era tipo assim, o universo é assim, você quer ser especialista, você faz residência. Beleza. E aí, ao longo do tempo, eu fui convivendo, né, com vários residentes que iam passando por mim. E também passei a conviver com outros estudantes, né, porque eu já dei aula em faculdade de medicina também, mas durante o doutorado que eu fazia, eu tinha também os estudantes da graduação que estavam em iniciação científica e eles acompanhavam os médicos que faziam doutorado, né? Médicos e outros profissionais da saúde que faziam doutorado. Então, tipo assim, eu ensinava técnicas de laboratório. Meu doutorado foi em tireoide, né? Mas era numa parte de endocrinologia básica, eu fazia experimentos em laboratório, em bancada. E aí eu ensinava também para esses estudantes que eram da iniciação científica. E nessa época eu também comecei a dar aula em curso de pós-graduação em endocrinologia. Então, isso daí começou a abrir o meu horizonte, porque eu era muito dentro da caixinha, mas aí eu comecei a ter contato com médicos que queriam ser endocrinologistas, mas que não tinham tido a oportunidade de fazer residência, pelos motivos mais variados, né? É lógico que a gente sabe que o número de vagas é muito menor do que o número de candidatos, né, para residência, e isso é uma grande verdade, inclusive para a endocrinologia, né, que é uma especialidade muito concorrida. Inclusive... Mas aí tem gente também que não faz residência por outros motivos, né? Tem gente que fala, gente, mas eu terminei a faculdade, eu já estava com um filho pequeno, já estava casado, queria voltar para minha cidade, que é no interior, onde não tem residência, enfim. Então, existem outros motivos também, né, para colegas não terem a oportunidade de fazer residência. Lógico que a questão vagas, né, é a mais importante, mas às vezes nem é por isso, né? O fato é que eu comecei a ter contato com esses médicos que realmente não faziam parte do meu universo. E aí, ao começar a ter contato com esses colegas, eu comecei a ver que o mundo é maior, né? Tipo assim, que a gente tem bons profissionais, bons médicos que querem se tornar bons especialistas, bem formados, mas que não tiveram a oportunidade de fazer a residência. Dando aula para eles, assim, tipo freelancer em cursos de pós-graduação,
essa minha veiazinha de ensinar foi ficando mais assim, forte. E aí, eu até gosto de contar esse episódio, porque assim, esse foi um episódio marcante para mim, né? Eu não me esqueci disso mais. Quando eu dava aula em curso de pós-graduação, era um modelo assim, eu ia um final de semana, né? Dava aula, pronto, eu fazia lá um tema, um módulo. E aí era muito comum, assim, dos alunos ficarem, Mona Lisa, gostei muito da sua aula, foi muito bom, será que você não pode voltar? E muitas vezes eles pediam, inclusive para a coordenação, né, da pós-graduação, me chamar de novo. E aí, assim, então, isso também tinha um retorno, né, que te traz uma satisfação também. Mas o fato é que um belo dia, eu estava lá no laboratório de farmacologia molecular, na UNB, né? E aí tinha uma estudante da graduação que estava me acompanhando, a Joana. E aí teve um dia que eu expliquei muita coisa para ela, que a gente passou uma tarde inteira em que eu fiquei ali eu estava fazendo alguns experimentos, ela estava me ajudando, e aí eu ia explicando para ela, né? E aí, quando chegou no final do dia, já estava escuro, porque lá na UNB, tipo assim, a hora que anoitece, muda realmente. Você estando lá dentro, tá bem iluminado, mas você olha na janela, parece que assim, um breu. Um breu lá fora. E aí, já estava escuro. E aí ela falou assim, Mona Lisa, olha, eu preciso te falar que, assim, da forma como você explica, eu entendo as coisas de uma maneira que eu nunca havia entendido antes. Então, assim, você é muito boa em me ensinar e eu aprendi demais com você. E aquilo ali me serviu como um estalo, sabe? Foi a partir daquilo ali eu falei, gente, realmente, assim, porque eu realmente desconhecia isso, né? Que eu poderia ter algum talento para ensinar as pessoas, né? A gente, como médico, a gente está sempre ensinando. A gente ensina o paciente, a gente ensina o familiar, a gente, às vezes, ensina coletivamente, né? Dá uma palestra, dá uma entrevista, uma coisa assim. Então, o médico, ele é meio professor, todo médico. Mas, assim, uma habilidade mais requintada para isso, eu nunca tinha, né, meio que me atentado para isso, não. Mas aí, com esse episódio, eu falei, gente, mas é mesmo. Eu realmente acho que isso é uma coisa que me dá prazer, que é poder compartilhar conhecimentos, e especialmente dentro da endocrinologia. Então, foi aí que eu falei, gente, o pessoal que faz pós-graduação, né? Eles me procuram tanto, eles me pedem para voltar, para dar mais aula. Teve gente que me pediu para fazer um curso. Olha, teve uma pessoa, agora eu lembrei disso, eu não estava nem lembrando desse episódio, mas teve um aluno, ele era aluno de um curso de pós-graduação em endocrinologia. E esse curso, e eu dei várias aulas para essa turma especificamente desse curso. E aí, teve um dia que ele chegou para mim, assim, no final da aula, não sei se foi no final ou no intervalo, ele chegou para mim e falou, olha só, deixa eu te falar, eu queria te fazer uma proposta. O que você acha de você fazer o seu curso de endocrinologia? Porque esse curso aqui da pós-graduação já está acabando. Mas eu gostaria muito de fazer um curso com você. Então, assim, e aí juntando essas coisas todas, eu falei, gente, isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ensinar endocrinologia. Então, existe, né, um grande número de colegas que querem ser endocrinologistas, mas que não têm a oportunidade de passar pelo aquele caminho que é o caminho, vamos chamar assim de, sei lá, plano A, né? Que é o que vem à cabeça da gente, que é o da residência, mas que tem, né, uma boa condição que tem interesse
que têm, né, boas intenções, que querem atuar, né, de uma forma séria dentro da especialidade e tudo mais. Isso é uma coisa que, assim, que também é um ponto delicado, sabe, Brian? Porque a gente que tá dentro, né, desse mundinho, igual eu que fui lá dentro da caixinha. Então, assim, existe uma coisa chamada preconceito, né? E a gente tem muito preconceito com o médico que não segue o caminho dentro da caixinha. E como que é? Como que funciona? O médico que não tem essa residência, quais caminhos que ele tende a tomar, assim? Pois é, inclusive justamente por conta do tal do preconceito, né, que também é muito forte, muita gente nem sabe, né, quais que são os caminhos. Muita gente acredita que a única forma de um médico se tornar especialista é fazendo residência. Você era assim, né, Brian? Você Eu não achava sabia isso? mesmo, eu não sabia mesmo. Pois é. E aí, no começo, o Brian também não sabia, não. E, inclusive, tem muitos médicos que também desconhecem esse caminho, né? Então, assim, o que existe? Existem duas alternativas, né? Para um médico se tornar especialista no Brasil, existem dois caminhos para ele. Se ele fizer residência médica em um serviço credenciado pelo MEC, ao concluir a residência, automaticamente ele já recebe um título de especialista. É o próprio Conselho Federal de Medicina que concede, né, o título de especialista. Mas o médico que não faz residência médica, ele também tem a oportunidade de obter o título de especialista. Nesse caso, as sociedades de especialidades e as associações, né, dependendo da especialidade, elas são todas afiliadas da Associação Médica Brasileira, a AMB. E aí a AMB, junto com o CFM e junto com o Conselho Nacional de Residência Médica, que são as três entidades que regulam, né, a especialização em medicina no Brasil. Então, a Associação Médica, ela determina critérios para que um médico possa obter um título de especialista sem ter frequentado residência médica. E esses critérios são únicos para todas as especialidades. Só que cada sociedade afiliada vai colocar em prática, né, essa forma de conceder o título de especialista. E como que isso funciona? Isso funciona através da aplicação de uma prova. E aí, se aquele médico se submeter a essa prova e for aprovado, ele recebe um título de especialista que é concedido por aquela sociedade em nome da Associação Médica Brasileira. Então, um especialista no Brasil, ele pode ser especialista por ele ter o título do CFM, ou ele pode ser especialista por ter o título da Associação Médica. Ou ele pode ter os dois. Eles não são a mesma coisa, mas eles têm a mesma validade? Tipo assim, a pessoa que faz o caminho, digamos, tradicional, vai lá, passa na residência, tudo certinho, obtém o título pela residência, ele tem a mesma validade de quem fez por essa prova que você está explicando? Sim, a validade é a mesma, o título é o mesmo, né? Então, todos os direitos e preceitos de um são idênticos aos do outro. A única diferença é que um é expedido pelo CFM e o outro é expedido pela AMB, mas ambos são reconhecidos da mesma forma. O que acontece é que o título do CFM, ele necessariamente é um título automático para quem conclui a residência, né? Conclui com êxito, é aprovado, claro. Mas o título da Associação Médica,
que no caso da endocrinologia, né, ele vai ser concedido pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Esse título não. Para a pessoa obter, para o médico obter esse título, ele tem que fazer a prova, essa prova. E aí, quem é que pode se candidatar a essa prova? Então, o médico que fez residência médica, ele pode se candidatar. Se ele quiser ter os dois títulos, e cada vez mais, né, a gente vivendo em um mundo de cada vez mais concorrência, enfim, é muito interessante que o médico tenha o melhor currículo possível. Então, cada vez mais, mesmo os médicos que fazem residência médica têm interesse em ter também o título da SBEM. Até porque o título da SBEM confere a esse médico um status dentro da sociedade de maior importância do que se ele não tivesse o título de especialista. Então, por exemplo, se é um médico que é endocrinologista, porque ele fez residência, mas ele não fez a prova de título de especialista, a prova do título. Ele pode ser membro da SBEM, mas ele não pode se candidatar a cargos de diretoria, de departamentos, nem, enfim, a nenhum cargo dentro da sociedade. Então, assim, existe, né, como eu falei, um interesse grande, mesmo para os médicos que fazem residência, de fazer a prova de título. Mas e o médico que não fez residência médica? Bom, o médico que não fez residência médica, ele pode se inscrever nessa prova, desde que ele preencha requisitos. E daí, o que a Associação Médica Brasileira preconiza para todas as especialidades? Preconiza que um médico que não fez residência tem o direito de se inscrever, desde que ele comprove atuação prática dentro da especialidade e dentro dos pré-requisitos da especialidade. Ah. E isso E como que ele poderia comprovar essa atuação prática? Quais são as possibilidades assim, que ele poderia fazer para se enquadrar e poder se inscrever? Isso vai variar de acordo com qual é a especialidade, né? Esses critérios vão ser definidos dentro de cada sociedade, até porque, por exemplo, essa comprovação de atuação prática, ela se espelha na formação de residência médica e dobrado o tempo. É assim que a Associação Médica coloca. Então, por exemplo, no caso da endocrinologia, para você se tornar especialista pelo caminho da residência, né? Primeiro você tem que fazer residência em clínica médica, que é um pré-requisito, são 2 anos. E depois você tem que fazer residência em endocrinologia, que são mais 2 anos. Então, para quem não fez residência, esse médico ele vai precisar comprovar uma atuação prática de 4 anos em clínica médica e 4 anos em endocrinologia. E aí, dentro de cada sociedade ou associação, né, de especialidade, a gente vai ter a definição de como que isso vai ser elaborado. E aí, dentro do edital da prova, vai aparecer como que o candidato deve comprovar isso. Agora, veja, isso é um caminho. O caminho da residência é outro. Ou seja, são independentes. Então, para quem não fez residência, é possível sim se inscrever na prova. Agora, não é simplesmente, tá bom, não fiz residência, acabei de me formar, vou lá e vou me inscrever para a prova. Não, né? Esse médico vai precisar comprovar que ele já experimentou a endocrinologia, né? Que ele tem uma atuação, né? Que ele, enfim, que ele é do ramo, para que ele possa se submeter à prova, certo? E aí, é lógico que, assim, uma coisa é se submeter à prova, outra coisa é passar nela, né? Então, é claro que, assim, além de cumprir os pré-requisitos para se inscrever, também vai ser necessário uma boa preparação, né? Com para certeza. que
uma vez indo lá fazer a prova, a pessoa realmente saia com o título na mão. Então, é assim que funciona hoje no Brasil. Muito legal, muito legal. E aí que entra também a história do seu curso, né? Que casa muito bem com a história que você vinha contando, do pessoal que vinha te pedindo também para estender, né? Porque o curso estava acabando. Não, Mona Lisa, a gente adora a sua aula, a gente quer mais. E aí, conta um pouco também como surgiu essa ideia do endocrinologia para médicos, aí, o famoso EPM. A continuação dessa minha história é assim, né? Ah, diante disso, e eu falei, gente, realmente eu acho que isso é uma coisa que eu faço bem, né? Eu consigo ensinar, enfim. E aí o que eu realmente gosto de ensinar, porque na verdade assim, eu já ensinei muita coisa, né? Eu já ensinei, eu já durante vários anos, né, da minha vida, inclusive orientei vários alunos de mestrado, doutorado, né, na UNB, já ensinei na graduação de medicina, já ensinei, enfim. Mas o que eu mais gosto de ensinar mesmo é endocrinologia, endocrinologia para o endocrinologista, né? Assim, para a formação de endocrinologista. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu falei, bom, um dos princípios da minha vida é de que eu gosto de ter prazer no que eu faço. Eu gosto de ser feliz no meu trabalho. Isso, para mim, sempre foi prerrogativa número 1. Só para te contar isso, né? Já que a gente está aqui contando a história, deixa eu contar mais uma história. Eu falei que eu terminei a residência e já prestei o concurso, né? Coincidiu que eu estava, na verdade, eu ainda era residente, eu era L2, e aí, na época, era possível você fazer a prova de título de especialista, hoje não é possível mais, mas naquela época, já tem vários anos, isso foi em 2003, era possível fazer a prova de título mesmo sem ter terminado a residência. Então, se você já estava no R2, né, estava próximo de terminar, você podia fazer a prova. E aí, a prova aconteceu, se não me engano, foi no mês de agosto, lá em Campo Grande. Aí eu fui para lá e fiz a prova de título. E quando foi no mês de setembro, teve a prova do concurso para a Universidade de Brasília. Era uma vaga para endocrinologia, para endocrinologista. Eu ainda não era endocrinologista, mas enfim. E aí, o valor da remuneração para esse emprego era de R$ 986. Caraca. Tudo bem que foi 2003, mas ainda assim, era um salário, mas eu quis muito e eu prestei o concurso e eu fui aprovada e eu estava lá no dia da posse, eu estava lá na frente, sei lá, enfim, eu queria muito. E aí eu fui trabalhar lá e eu ganhava esse valor aí, mas eu sempre adorei, assim. Entrei para lá, eu tipo emendei a residência no trabalho lá no hospital. Então, e assim, esse é um princípio para mim, né? Porque eu poderia ter prestado outros concursos, até teve outros, eu até prestei, até passei, mas não fui. Eu preferi ficar lá. Por quê? Justamente por querer fazer o que eu gosto. Então, isso para mim é um grande princípio na minha vida. E aí, nesse momento, então, fecha parênteses, que eu já estava contando coisa que não tem a ver. Mas nesse momento em que eu tive esse insight, essa coisa de ensinar endocrinologia é a minha praia, daí eu falei, bom, eu acho que onde eu mais posso ajudar é
nessa preparação para o médico se tornar endocrinologista, né? Então, eu resolvi fazer um curso, um curso de endócrino, preparando, né, o médico para ele se submeter à prova de título de especialista. E aí eu comecei com uma turma pequena acho que tinha 6 alunos. E um deles era o Hugo, que tinha me chamado no canto para me fazer proposta. O Hugo foi esse que pediu, no caso, para continuar o curso que estava acabando. Foi ele mesmo, o Hugo. E aí, o que aconteceu? E aí isso começou a dar certo. Então, aos poucos, né, esse projeto cresceu. E aí, no meio do caminho, teve um período de pausa, porque foi uma época na minha vida. Então, eu tinha começado, tive algumas turmas, né, do curso. E aí eu entrei em um momento da minha vida em que eu queria muito ser mãe e eu queria muito me dedicar a isso. E aí foi uma fase que não foi assim muito tranquila, muito fácil. Eu acabei passando por tratamento de fertilização in vitro, tive que fazer cirurgias, enfim. E aí com isso eu dei uma pausa. Dei uma pausa. E aí, mas deu tudo certo. Foi uma pausa assim muito, como é que eu vou dizer? Foi certeira, né? Tipo assim. Né, Brian? Porque hoje eu tenho um fofíssimo, meu filho está com 3 anos e meio agora. Muito querido ele. Mas bastante animado. Então, não é porque é meu filho não, mas ele é bonito, né, Brian? Fala aí. Muito bonito, muito bonito. Mas, inclusive, vale comentar dos resultados que eu sei dessas primeiras turmas, que você até chegou a comentar comigo, eu não lembro quantos alunos eram e quantos alunos conseguiram efetivamente o título depois dessa turma com você. Você pode contar um pouquinho sobre isso? A primeira turma tinha 6 alunos. 6 alunos. Era uma turminha, né? Uma turminha bem pequena. E aí foram 3 aprovados. 3 passaram na prova do time. Muito legal. Foi a Alessandra, a Diana e o Ivan. Os 3 passaram. Sim. E aí depois vieram outras turmas e aí foi assim, né? Mais alunos sendo aprovados, enfim. E aí, então assim, apesar de eu ter feito uma pausa, né? Pensando em focar na minha vida pessoal e tudo, mas esse projeto não saiu do meu coração. Então, assim, eu dei um tempo, né? Eu cheguei a fazer alguns módulos, né, nesse intervalo e logo depois que meu filho nasceu. Mas, assim, reestruturar, né? Um curso realmente preparatório, eu vim a fazer desse ano para cá, né? 2020. Então, assim, e aí coincide com o que eu estava falando do Brian, né? Do Brian na minha vida aí. Coincide que quando eu resolvi retomar, eu optei por entrar para o meio digital, né? Então, assim, o mundo está evoluindo e a gente também tem que acompanhar, né? Então, assim, eu falei, não, o modelo que eu fazia inicialmente era um modelo presencial. Depois eu cheguei a fazer alguns módulos que eu entregava, né, em dispositivo, tipo cartão de memória ou pendrive, essas coisas, mas já não era o curso completo, né? Já era no momento que eu estava ali. E aí, quando eu decidi retomar, né, naquela coisa de fazer o que o coração pede, daí eu falei, não, eu vou fazer em uma forma mais
efetiva, né? Utilizando, então, né, as ferramentas online que a gente tem hoje disponíveis e tudo mais. E aí foi aí que nasceu o Endocrinologia para Médicos, o famoso EPM. Que Foi assim, legal, Brian. muito massa. O EPM aí, então, é esse curso preparatório para médicos. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, a gente já abriu 2 turmas totalmente online, né? E tá para abrir a terceira, logo mais, você está vendo esse podcast perto da data em que ele foi ao ar, você está convidado para participar do nosso evento que precede a abertura da nova turma do EPM, que se chama Jornada Rumo ao Team, né? Que é essa parte do pré-preparação para o team, né? O EPM tem essa função de te preparar para o team, mas tem essa jornada em que a gente é totalmente aberto ao público, totalmente online e gratuito, que a gente consegue espalhar e contar para o maior número de médicos. A Mona Lisa até pode falar mais sobre isso. E ver esse impacto que gera, mostrar essa possibilidade de médicos que são residentes e não residentes poderem obter o título de endocrinologia. É isso aí. A gente tem a jornada, né, que é um evento que abre, né, as perspectivas para quem quer se tornar endocrinologista. E esse é um evento que a gente faz realmente antes, né, de iniciar o curso, o EPM, antes de abrir uma nova turma. E a gente reformula, né, essa jornada. Então, às vezes, tem gente que já frequentou um episódio, né? É bem-vindo num próximo episódio da jornada, porque a jornada ela é reformulada, né? Com novos conteúdos e atualizada, aprimorada. Então, ela tem realmente o objetivo de mostrar, né, os caminhos de uma forma bem consistente, né, bem concisa, bem real, para que o médico se torne endocrinologista. E a gente vai ter uma jornada ainda esse ano. A gente vai ter essa próxima jornada aí, a última jornada do ano, que também precede a última turma do ano de 2020. E é muito legal ver a comunidade de médicos que se forma nas áreas de comentários, o retorno que a gente tem sobre eles, o pessoal elogiando, agradecendo, principalmente nas redes sociais da Mona Lisa, né, no Instagram. Isso é muito bom. Olha, eu tenho que registrar aqui que, assim, adoro essa oportunidade que a jornada traz. A jornada rumo ao Team, ela traz uma oportunidade, assim, de um retorno, né? Pelo contato que a gente acaba tendo, que eu acabo tendo com vocês, que vocês acabam tendo comigo. Então, assim, é muito bacana. Na jornada do mês passado, a gente teve, eu recebi muitas mensagens e passei a conhecer, né, histórias de vários colegas, enfim, e é uma oportunidade incrível de aproximação e de troca, né, de informações, troca de conhecimento, enfim, é legal demais. Adoro fazer. Realmente, esse ano só tem mais uma, né, Brian? Só mais Vai ser uma. quando mesmo? Vai ser em Final novembro, é isso? de Final de novembro, né? final de outubro, né? De Acho que outubro. é final de outubro. Isso Fique mesmo. ligado aí nas redes sociais, @MonalisaEndo no Instagram, para saber a data da próxima e última turma do EPM e também o último evento do ano da Jornada Rumo ao Team, onde você vai ficar sabendo tudo que é, como é que funciona esse mundo de obter o título de endocrinologia, né, especialista em endocrinologia, por esse outro caminho que não é fora do senso comum, né? Fora do intuitivo, do tradicional, como você quiser chamar, né? E muito legal também ver a transformação que o EPM causa na vida dos médicos. A gente tem acesso a vários depoimentos, pessoal agradecendo e falando como a vida mudou, até de coisas simples da vida, como morar na cidade que gosta, por conta do título, né? E isso é uma realização muito grande para a gente.
Eu gosto muito de ver e assistir e é muito legal. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta muito diferente, Mona Lisa. Diga. Se você pudesse escrever uma frase em um outdoor que para todo mundo ver, que frase seria? Progresso é melhor que perfeição. Por quê? Por quê? Porque isso significa que se você tem um objetivo e você for caminhando, né, na direção dele, você vai chegar lá. Então, não ficar na inércia, né, de não dar os primeiros passos. Então, seguir no caminho dos seus objetivos, não ficar parado. É isso. Muito legal. Esse, então, foi o primeiro episódio do nosso podcast Rumo ao Team. Eu sou o Brian Ramires e eu estive aqui com a... Doutora Mona Lisa Azevedo. E eu te vejo no próximo episódio.